Viu, marcado? Não tem jeito. Manda um abraço ao doutor Leite, aí curtindo o programa, todos aí no centro comercial, doutor. Divani mandou essa mensagem. Com certeza. Hoje, paz, luz, amor e esperança. Quem mandou? É Divani. É Divani, mandando uma mensagem pra gente. Paz, luz e esperança. É pra passar, mano? O quê? Essa mensagem é só pra ler. Não, só ler. Só ler, né? Pois tá bom, obrigado, Divani, aí pela sua participação. Quero mais uma vez abraçar aí todos os nossos apoiadores, turma que acompanha o programa e apoia o comércio, é isso? Abraço a todos os topiqueiros em nome de Zé Nilton, valeu! Um abraço aí aos cobradores, em nome de Vela da Topic, bora Dodó, e eu, toda a turma boa. Mercadinho Alencar, também apoiando o nosso programa, lá você encontra o arroz caseiro, mais gostoso, mais saboroso, sem agrotóxico, tem de quilo e de 5 quilos, viu? Faz a compra da semana, compra o leite, é no Mercadinho Alencar. Um abraço aí a todos. Trabalhamos também em nome do Laboratório Ruth Landim, doutor Zanã de Oliveira. Um abraço, doutor Zanã. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Lá você faz os exames solicitados pelo médico. O atendimento é diferenciado. Doutor Zanã de Oliveira e toda a equipe de trabalho. Bonfim Reis, Cabaré dos Bons. Aí no curtindo nosso programa. É de Jair Reis. Me lembrei muito de você, viu, de Jair? Lá na feira, me diverti como você se diverte. Daquele jeito, alegre, E a feira dançando. hoje? A feira aonde? Hoje não tem feira não, Tem não? só no próximo mês, não é isso? Não. É de Jair Reis, pra você esposa, um abraço, Bonfim Reis, turma boa aí, E não a é isso? feira do Jacu? Vão da Sebica aí curtindo nós, quero abraçar os guardas Fazem o noturnos, os guardas municipais, que faz o trabalho dia e noite aqui na nossa cidade, os policiais, não é isso? Os vigilantes, quero abraçar toda a turma boa, a turma dos verdinhos, que trabalha aí na limpeza pública, para João, dirigindo o caminhão e toda a equipe de trabalho. Abraçar todos vocês, não é isso? A turma boa aí que cuida das plantas da praça, atuando, limpando, ajeitando. A turma boa que vem do milho assado, não é isso? César, um abraço a Lenilson, a turma do queijo, não é isso? O branco. Então um abraço a todos vocês. Joaquim Rocha, Caboclo dos Bons, tá chegando o seu brinde. Você é diferenciado, viu? Que a coisa ele mandou foi uma coisa demais mesmo da conta, viu? Refrigerante. Eita, Joaquim, obrigado aqui. Trouxe até um litro de vinho, viu? É do sorteio. Aqui é do sorteio. E aqui é um diamante. Olha, mano, pra nós. Nós temos aqui um litro de vinho e um celular. Mas não é de telefonar não, viu? É aquele que o cabo engole. É, pra sortear um litro de vinho e um celular. Qual Eita. foi de quem? Joaquim Rocha, oferecimento Joaquim Rocha. Mototaxista. Evandro. Evandro, vai deixar. Evandro, valeu, Evandro. Obrigado pelo vídeo, viu? Tudo de bom, minha joia. Valeu, Joaquim, você. Essa semana eu encontrei com o seu irmão Pedrinho e eu, lá no Banco do Brasil. Ele tava lá e ele tava botando dinheiro, eu atrás de tirar, sem ter. Caçando onde é que tem, numa conta ré que eu tinha lá. Não é isso? Se ainda tinha algum trocadinho. E eu conversei muito mais Pedrinho, viu, Joaquim? Falei muito do seu pai, lembrei do tempo que eu estudava aí no Colégio Gabriel Diniz e meu lanche era lá, viu? Cocada de coco com rapadura, feita pro seu pai, era aí o comércio dele, um bolozinho e tal, um quiçuca, era a nossa merenda. Pão doce, viu? Merendei muito pão doce. É verdade. Merendava e tinha um caderno, compadre, que o rei notava, atendia todos os alunos do Gabriel Diniz. Naquele tempo eu estudava era diferente de hoje, viu, amigo? É verdade, é. E a turma aprendia, viu? Aprendia. Hoje aprendia, Hoje viu? é Naquele verdade. tempo era diferente. É. As merendas não eram que nem as de hoje, não. Realmente eu tomei muito mingau feito de milho, viu? Uambu. Reforçado, é verdade. Hoje é Hoje tudo é bacana e os alunos não querem. E eu via, sabe o que era? De jumento. Era mutado de jumento. Jumento era uma bicicleta. Era verdade. É bom demais, né? Hoje os alunos têm tudo. Tem carro, tem não tudo. É todos não, viu? É. Uma parte deles Uma não parte, quer. é verdade. Né? É. Em vereda pelo lado errado. É verdade. E eu merendava lá no saudoso, quero mandar um abraço a toda a família, o pai do Joaquim Rocha, viu? Pedinho, toda essa família bacana. Merendava lá, viu? Pois é, um abraço aí a todos vocês. Obrigado, Joaquim. Mas enquanto isso, Valmir, Oi. vamos falar agora um pouquinho da sua viagem a Brasília. É verdade. Já são 8 horas e 34 minutos. É verdade. Sua viagem, Valmir, foi muito proveitosa. Foi. Você mandava mensagem, É verdade, acompanhava, é verdade. mandava dizer quando era a sua audiência lá, que estava Justamente, marcado, o é horário. verdade, é. Eu acompanhei o seu trajeto todo lá
Não é isso? É, Sempre Brasília. acompanha. É. Quando eu posso acompanhar, não é isso? É. E o trajeto seu, e você, quando saiu daqui, me disse, Xixi, eu vou em busca de uma coisa que não vai beneficiar só eu. É para todo Com mundo. certeza. É para todos os brasileiros. Eu vou em busca do meu direito e vou munido de documentos, de prova. certeza. E não vou brigar não, vou brigar em bom sentido por um que é meu, por me pertence. Justamente. Fala aí da sua viagem a Brasília, Valdir. Xixila, mais uma vez eu quero assim, chamar a atenção dos seus ouvintes, porque foi uma atitude minha. Eu só vou dizer uma coisa: o que eu não consegui resolver aqui em 10 meses ia fazer um ano se eu não fosse a Brasília. Eu consegui resolver em 28 minutos apenas, quando eu cheguei em Brasília. Eu chegando lá, saí daqui de ônibus no dia 12, que é o dia das crianças, de outubro, e cheguei viajando de Có a Brasília, que tem ônibus direto para Brasília. Então eu chegando em Brasília, na segunda-feira, 6 horas da manhã, fui para o hotel, né? E de lá eu, logicamente, reposei um pouco e saí na terça-feira e fui para justamente a ouvidoria da Previdência da República, que é o órgão de fato e de direito que você tem que procurar a princípio. Então, chegando lá, Xixila, você precisa ver o atendimento, né? Um atendimento muito assim especial, né? VIP. As pessoas lá realmente muito educadas e nos recebem muito bem, né? Então, apesar da gente ver uma turbulência no Brasil ainda, nós vivemos esse clima todo de transformação, de mudança e tudo mais, mas a gente é muito bem recebido pelos órgãos que tem os funcionários que a gente vai procurar. Então, chegando lá, conversando com a doutora lá, né, ela muito gentil, me atendeu e de imediato ela pegou o meu processo, ela entrou no sistema, porque você sabe que tudo que está já no sistema puxa em qualquer lugar do Brasil. E aí, quando ela viu o meu processo, ela disse, não, senhor, ainda está lá, realmente, na agência de CEDO, mas eu vou mandar um comunicado e assim que a gente resolver, a gente manda lhe avisar, liga para o senhor. Moral da história. Para resumir a coisa, para não se delongar muito, aí eu, no dia 15 de outubro, estava em Brasília, né, às 8h30 da manhã, na ouvidoria da Previdência Social. Quando foi no dia 24 de outubro, a minha aposentadoria já estava liberada e autorizada. Olha aí, rapaz, que coisa No boa. dia 25 eu fui buscar, no dia 25 veio a carta, aí foi na terça-feira, que na segunda-feira era feriado, na terça-feira eu recebo a carta da aposentadoria. E isso sim, você recebe todo retroativo. E o que eu quero dizer com isso é que nós, povo, nós temos que buscar o nosso direito. Infelizmente, Xixila, ainda no Brasil a sociedade está adormecida. Então muitas vezes não conhece os seus direitos. E mais uma coisa eu quero dizer, não transfira os seus méritos para ninguém, porque você com o seu direito, você vai em qualquer lugar do mundo e consegue, sem precisar intermediário. Então eu fui, graças a Deus, o único intermediário que teve para entrar na causa e nessa batalha foi Deus. Deus, com o seu poder todo, né, e a sua soberania, que agiu, né, justamente na frente, procurando dar essa condição. E outra coisa que eu quero avisar para a população de Cedro e de toda a região, a regional do Ceará mudou para Pernambuco, a regional Previdência Social. Então, os processos estão sendo julgados não mais no Ceará, para você ter uma ideia como está a situação da Previdência Social. Então, está sendo no Ceará, no Maranhão, em outros estados da Federação Brasileira, aqui do Brasil. Então, veja bem, se já no Ceará era difícil a situação, então, em outros estados, mas me parece que depois da minha ida lá, eu disse para o pessoal lá que Norte e Nordeste é uma região muito carente, que tinha idosos da minha idade que estavam morrendo à míngua. E outros já tinham falecido e não ia ver o seu processo da aposentadoria aprovada. Então eu estava ali, eu não tenho nenhuma procuração para falar na maioria dos idosos. Mas eu, na qualidade de idoso, né, eu também estou falando, né, coletivamente. Tanto é que eu levei o Estatuto do Idoso, levei a Constituinte, levei a Cartilha Nacional do Idoso e cheguei lá e mostrei para o pessoal, eu falei, vem cá, isso aqui já foi rasgado? Já foi rasgado porque tudo que está aqui nesse papel, nessas cartilhas aqui, é um direito nosso adquirido. Então eu tinha já
66 anos de idade e 21 anos de contribuição. E eu dei entrada no dia 27 de dezembro de 2018 e até o mês passado estava se arrastando e não tinha nenhuma solução, inclusive não tinha nem previsão. Aí eu tomei a decisão, foi uma atitude, eu fui muito elogiado pela doutora lá na Previdência. Ela disse: "Seu Valmir, o senhor tomou uma atitude louvável. Se todo brasileiro fosse igual ao senhor, sair do Ceará de ônibus, 3 dias de viagem para vir aqui buscar os seus direitos, esse Brasil era melhor, era diferente." Então, por isso, Chinchila e ouvintes, né, da Rádio Mandacaru FM, eu quero aqui compartilhar com todos vocês da minha alegria, da felicidade, né, de poder realmente ter recebido, né, essa notícia e a minha aposentadoria também. Então, da mesma forma que eu estou feliz, eu gostaria também que a maioria das pessoas que está na minha situação também possa alcançar esse direito que é seu. Então, você tendo tempo de contribuição, estando direitinho, você recebe. Basta que as pessoas, né, procurem seus direitos, né? Então eu fico muito feliz, Chinchila, por estar aqui dando essa informação e também alertando, né? E eu disse que se essa minha atitude, se esse servir de inspiração para outras pessoas e procurar os seus direitos, eu fico muito feliz, sabe, Chinchila? Porque assim, eu quero que todo mundo também tenha os seus direitos, né, garantido e consiga se aposentar. Porque é muito duro, Chinchila, uma casa, né, com uma família, não ter o mínimo para a sobrevivência, para se alimentar, para comprar seus remédios, enfim, é pouco a aposentadoria, é um salário mínimo, mas esse pouco faz muita diferença na casa de muitas famílias. Pois é, Valmir, a gente parabeniza você, com certeza o pessoal que está escutando o programa está ouvindo o seu depoimento e está lhe parabenizando também por essa iniciativa. E muita gente ainda está por saber que esses processos, você acabou de falar, é julgado no Pernambuco. Não é mais julgado no Ceará. Não é mais não. É isso? A gente até isso eu não estava sabendo. É verdade. E a gente fica triste quando se escuta pessoas da agricultura, pessoas que precisam